Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versos 25 ao 34. Nadab, filho de Jeroboão, é um mau rei. E Nadab, o filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, o filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele. E Baasa o feriu em Gibetom, a qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco a Gibetom. Bem no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou e reinou em seu lugar. E sucedeu quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que ele destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com a qual ele provocou o Senhor Deus de Israel a ira. Ora, o restante dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar. Primeiro Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, o filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e feito meu povo Israel pecar, para me provocar a ira com os seus pecados. Eis que removerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Ora, o restante dos atos de Baasa e o que ele fez e o seu poder não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. E também pela mão do profeta Jeú, o filho de Anani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra a sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo a ira com a obra das suas mãos, ao ser semelhante à casa de Jeroboão, e porque ele o matou. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza 2 anos. E conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens, e ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arza, o mordomo da sua casa em Tirza. E entrou Zinri e o feriu, e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa, não lhe deixou nenhum que mija contra a parede, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim,
Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, o seu filho, pelos quais eles pecaram e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto naquele dia todo Israel fez de Onri, o capitão do exército, rei sobre Israel no acampamento. E Onri subiu de Gibeton, e todo Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei e queimou a casa do rei em cima dele com fogo, e morreu. Por causa dos pecados que cometera ao fazer o mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Depois, o povo de Israel foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim, Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos reinou ele em Tirza. E ele comprou de Semer, o outeiro de Samaria, por 2 talentos de prata, e edificou no outeiro, e chamou o nome da cidade, a qual ele edificou, Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Onri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que estiveram antes dele, porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, o filho de Nebate, e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Nos seus dias, Iel, o betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito,
e colocou seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. E ele posicionou forças em todas as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia tomado. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi, e não buscou aos Baalins. Mas buscou o Senhor Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu o reino de Israel na sua mão, e todo o Judá trazia a Josafá presentes, e ele tinha honra e riquezas em abundância. E o seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Ainda mais ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá. Além disso, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, a saber, a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles enviou os levitas, a saber, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá, e tinham um livro da lei do Senhor consigo, e iam por todas as cidades de Judá, e ensinavam ao povo. E o temor do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus também traziam presentes a Josafá, e prata como tributo, e os árabes traziam-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E Josafá tornou-se muitíssimo grande, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá, e os homens de guerra, homens fortes e valentes, estavam em Jerusalém. E estes são os números deles de acordo com a casa dos seus pais. De Judá, os capitães de milhares, Adna, o chefe, e com ele 300.000 homens fortes e valentes. E ao seu lado estava capitão Joanã, e com ele 280.000. E junto a ele estava Amazias, o filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao Senhor. E com ele 200.000 homens fortes e valentes. E de Benjamim, Eliada, um homem forte e valente, e com ele 200.000 homens armados com arco e escudo. E ao seu lado estava Josabade, e com ele 180.000 prontamente preparados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá.